Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o CPTS, saiu o relatório do mês aí. Vamos dar uma olhadinha aí o que eles aprontaram aí durante esse mês. Tem algumas informações do fundo bem antigão, 2014, né? Mais de 10 anos aí no mercado. Tem sua taxa de administração, tem uma taxa de performance bem sem vergonha aqui, né? Valor patrimonial do fundo é 2.900 bi, né? Valor por cota 8,87. Cota mercado, acabou de fechar agora o mercado, né? Quarta-feira, às 7h34, subiu 0,41. Vou voltar aqui. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Então, na parte do resultado do mês, né? Fala que a rentabilidade do fundo foi de menos 1,39, enquanto o IFIX caiu 1,36, né? Informamos que o perfil de crédito segue high grade e a carteira 100% adimplente. São 18 CRIs, 83 fundos imobiliários, né? E tem aqui um duplo desconto aí de 35%. Aqui ele fala um pouco sobre a questão lá da Virgo, né? Saiu uma denúncia lá que eles estavam utilizando os valores que ficam em reserva, né? No fundo de reserva. Então ele traz aqui uma atualização, né? Essas são as 3 únicas operações que eles têm da Virgo, né? E aqui ele deixou até uma notinha que eu achei bem bacana, que é o seguinte: desse Evolution aqui, o fundo de reserva dele é de 1.150.000, né? Então o valor é superior a 1 milhão, iremos propor a retirada do valor do fundo de reserva e realizar uma amortização extraordinária. Então já está correndo atrás dessa questão aí, né? Então, assim, por esse movimento dele, a gente vê que a denúncia contra a Virgo é bem séria mesmo, né? Eu tinha visto que a Quineia tinha suspendido as operações que tem a Virgo no meio, né? A Pátria também falou sobre, mas disse que iria apurar mais. E a Capitânia aqui já está se mostrando aqui, já está tomando algumas providências aqui, né? Seguindo, que a gente vê o patamar de distribuição dele, né? O guidance, então temos guidance aí até setembro de 2026, banda inferior 7 centavos, banda superior 9 centavos e o previsto 8 centavos aí, né? Aqui é a parte lá dos fundos da própria gestora, o que tem, né? Aqui a DRE dele, então nesse mês de julho, a gente vê aqui total de receitas 38 milhões. E aí você olha aqui as receitas anteriores, a gente vê que está subindo bem, né? Em janeiro, 30 milhões, em fevereiro, 35, 29 em março, 33 em abril, 39 em maio, 39 em junho e agora 38, né? Quase 39. E aqui, detalhe para o seguinte, ganho de capital com fundo imobiliário, né? Mais um mês aí que ele vem fazendo um bom ganho de capital, né? 9 milhões nesse mês. No mês passado, 18. No mês retrasado, 13. Aí aqui já foi mais fraquinho, né? 5, quase nada. 11, 6. Só que aí o problema é o seguinte. Você vê essa linha de receita subindo por conta desses ganhos de capital com fundo imobiliário que ele está fazendo. Porém, o contrapeso aqui, despesa financeira com compromissadas. Então você via que era mais baixo aqui, ó, no início, né? Janeiro, 3 milhões. 3,8, 3,6, 3,2. Aí de abril para cá começou a subir muito, que foi quando ele começou a aumentar a alavancagem dele de novo. Então, 4,7, 6,1, 6,8 e esse mês quase 8. Então, assim, não tá mudando nada. Ele tá fazendo ganho de capital absurdo aqui nesses meses. E aí a gente vê o resultado e, assim, sempre batendo os 27, 28 milhões. Então, assim, do que está adiantando fazer tanto ganho de capital, só que esse ganho de capital não está indo para o bolso do cotista, está indo para o bolso dessas dívidas aqui que ele está fazendo, né? De quem está emprestando para ele. Isso aqui, assim, é algo que para mim é imperdoável na Capitânia. Ela sabe fazer ganho de capital com fundo imobiliário? Porra, tá mostrando que tá sabendo fazer. Então, assim, mesmo eu não gostando que eles comprem fundos da própria casa, mas dá para ver que eles estão ganhando dinheiro com isso. Só que do que adianta? Estão ganhando dinheiro com isso, mas está deixando na mão de outras pessoas e não do cotista dela, né? Então a gente vê aqui o resultado, né? Deu 8 centavos por cota, né? 8,4.
quanto que ele distribuiu, ele ainda distribuiu mais do que ele gerou. Ele distribuiu 8 centavos,6, né? E se a gente pegar aqui o acumulado de 2025, a gente vê que o que ele gerou, ele distribuiu até um pouquinho a mais acima, né? E a reserva acumulada, a gente vê que essa reserva acumulada, ó, vem sendo consumida. Aqui não tinha nada, aí aqui aumentou para 1 centavinho, né? Aí foi diminuindo, diminuindo, aqui aumentou um pouquinho de novo, diminuindo e tá em quase zero de novo. Aqui o histórico de distribuição dele. Aqui a gente vê a rentabilidade, então o CPTS é mercado. Rentabilidade da carteira de fundo imobiliário dele, então é como eu disse, né? Aí a gente não pode falar nada, independente que eu goste ou não dessa maneira dele de comprar fundos da casa, que eu não gosto, né? Mostra que é uma estratégia que vem dando retorno, né? Então a gente vê aqui, ó, desde setembro de 2019, né? O quanto que ele tem de rentabilidade e o quanto que tem o IFIX. Então, assim, tá indo bem. Tá se mostrando vencedora essa estratégia dele. Apesar de eu não gostar, tá se mostrando vencedora. Só que tá compensando? Aí é isso que tem que se pensar, né? Aqui as movimentações que ele fez. Então, assim, ele movimenta pra caramba, né? Todo mês ele vende, compra. Liquidez média diária, 4,5 milhões. Número de cotistas, 356. Aqui ele deixa por ano, né? Ele não deixa o mensal. Então a gente não tem noção se está subindo. Apesar que lá no início tinha aqui. Espera só um minutinho, deixa eu ver aqui. Cadê? Número de cotistas. 356 mil. No mês anterior, 357. Ó. Vem perdendo cotista. Voltando. Aqui a gente vê a carteira de crise dele, né? Não mudou nada. Ele mexe, mas não muda nada. Exposição aqui é IPCA, né? IPCA mais 8,72. Disposição por segmento, tudo mais. Carteira de fundo imobiliário também não mudou muita coisa, né? Tá 86% em tijolo e 13% em papel. Disposição por segmento, a gente vê aqui um pouquinho de tudo, né? Renda urbana, shopping, laje, logística. As maiores exposições de CRI, não mudou nada, referente ao mês passado, né? Nas maiores exposições de fundo imobiliário, eu sempre destaco aqui os fundos da própria casa, né? CPOP, CPOF, CPLG, CPUR, GSFI, CPSH, AJFI, SHOP, tudo fundo da própria casa, né? TRXF, que a gente destacou no mês passado, ainda está aqui, só que eles diminuíram um pouquinho, né, do que tinha ainda no mês anterior. E aproveitando também, né, aqui nessa parte de fundos detidos por fundos geridos pela Capitânia, aqui está a TRXF, né, com 6,2. Pegando todos os fundos da Capitânia que ela investe em outros fundos também, eles tinham no mês passado 14,4% do TRXF. E aí de um mês para o outro, eles desfizeram da posição aqui em 8% do TRXF, né? Então, assim, como eu falei para vocês, né? Foi muito suspeito toda essa novela, não. Toda essa negociação aí de Capitânia e TRX, né? Com TRX vendendo imóvel para a Capitânia, comprando imóvel dela depois, entrando na emissão dela, a Capitânia entrando na emissão de TRX, né? Eu vi uma entrevista do gestor do TRXF com o Baroni, explicando sobre a compra desses 3 imóveis, né? Entrevista bem bacana, vale a pena vocês darem uma olhadinha, e ele mesmo fala que, assim, existe uma parceria muito grande, que eles conversam muito sobre tudo, que lá atrás, quando foi feito o IPO do TRXF, a Capitânia que bancou ali, né, que ancorou, e ele fala isso com maior naturalidade. Então, assim, tem essas coisinhas aí que, assim, não é de hoje que a gente sabe, né, já tem de muito tempo. E aí, dando uma olhadinha nessa lista aqui, eu comecei a bater o olho aqui em alguns fundos, né, o quanto que eles têm poder sobre os fundos, né. Então, assim, tem o fundo da própria casa, o CPLG, que praticamente 100% aí é detido por fundos da Capitânia, né? E aí tem alguns aqui, ó, por exemplo, esse VVMR, VVCO,
e VPPR. São tudo fundos da V2. Para quem não sabe, principalmente esse VPPR aqui, é o antigo XPPR, que a Capitânia, o CPTS salvou ali, o XPPR de não implodir, né? E aí, depois de um tempinho, a XP jogou isso aqui para baixo do tapete, passou para outra gestora. Hoje ninguém mais fala XPPR, inclusive ó, esse CRI aqui é do XPPR, né? Ninguém mais fala XPPR, agora é VPPR. E a gente vê aqui o quanto que a Capitânia detém desses fundos aí, ó. 80% do VVMR, 95% do VVCO, 37% do VPPR, né? E aí tem mais alguns aqui. Tem o Housing, que eu gravei um vídeo esses dias aí, né? Mostrando um fundo residencial, assim, fazendo uma análise completa dele, né? Só a Capitânia aqui, os fundos da Capitânia tem 35% dele. E aí temos aqui também TRXY, que é o hedge fund do TRXF. Inclusive, eu deixei separado que eu quero gravar também sobre esse hedge fund. E aí a gente já vê aqui, né, o quanto que a Capitânia já detém dele, 63%. E temos dois fundos aqui da Pátria, né? O PATC, que é o corporativo, né? Que não deu muito certo. Ele tem 86% dele. E o PLAG, que é o antigo Quasar Agro, né? Ela tem quase 50% dele. Então, assim, abre o olho aí, Pátria, viu? Abre o olho aí, porque o histórico de Capitânia, né? Para quem não sabe também, eles detinham uma porcentagem muito grande do EVBI, né? Que hoje é o CPUR, né? E aí eles foram lá e acabaram ficando com ele, né? Acabaram mudando a gestora. Antes era a VBI e quem passou a deter ele foi a Capitânia, né? Então temos mais dois fundos aí, ó, PATC e PLAG, né? Até porque são fundos que não sei se a Pátria vai querer continuar tocando eles, né? Às vezes é até um bem bolado ali entre os dois, mas não sei, né? Mas enfim, fica essa observação aqui, né? Seguindo, aí a gente entra aqui na parte das compromissadas, né? Então, hoje as compromissadas estão em 21,3% do PL, a um custo de CDI mais 0,8%. Detalhe, no mês passado, essas compromissadas representavam 19,2%. Então, aí aumentou 2%, né? 2,1% das compromissadas. E aqui a gente vê o impacto delas, né? E aí, ó, nesse mês aqui de julho, a gente vê o quanto que impactou aqui no fundo, né? E detalhe, por enquanto a gente está vindo com inflação um pouquinho mais fraca, né? E agora a gente está com uma provável deflação nesse mês. E o que acontece aqui? As compromissadas, ele pega dinheiro emprestado a custo de CDI mais e empresta a custo de IPCA mais. Se o IPCA vem mais fraco, ele tende a receber menos, né? Então a gente está vendo aí que estamos num momento de IPCA mais fraco e até com deflação, e ele continua se alavancando mais. Isso aqui é interessante para quem, no final das contas? Isso é interessante para o cotista? Eu acredito que não. Eu não vejo nenhum motivo para isso ser interessante para o cotista. E aí, outra coisa também que pega é que, assim, quando a Capitânia, quando o CPTS chamou lá uma assembleia para mudar o fundo, né? Antes ele era um fundo de CRI, e agora virou um hedge fund, eles prometeram, né, que não iria alavancar, que a alavancagem acabou ferrando um pouquinho com eles, né, mas ainda eles defendem que a tese logo no começo deu muito certo, e a gente vê que realmente deu muito certo, mas depois foi só ladeira abaixo, mas ainda assim eles defendem que deu muito certo, né, mas enfim, eles falaram que ia acabar com a alavancagem, e a gente vê que essa alavancagem, ó, vem subindo aí, né, e aí a questão é essa alavancagem é boa para o cotista? Acho que não, né. E aqui a carteira de CRI dele, né? É uma carteira bem high grade, aqui não tem o que falar. E é isso, mais um mês de CPTS, assim, zero novidade, né? A gente já sabe que CPTS é isso mesmo. Tem essa tara aí, tem esse relacionamento muito íntimo aí com TRX e com XP, né? Tem essa tara por alavancagem e
é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @ofilhoaquestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!